Vamos lá. Hoje a gente vai começar nosso bate-papo, vamos começar a falar agora de cuidados paliativos mesmo, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre a introdução e agora a gente vai para o caminho que a gente mais gosta, né? Começar a falar o que a gente pode levar para a clínica. Eu sempre falo que teoria é muito gostoso, mas a gente chega uma hora que a gente também quer aprender como é que faz no dia a dia. Então, a gente vai começar a discutir alguns temas que vão ser bem interessantes e que vocês vão pegar bastante em geriatria. Vamos começar pelos não dor, tá? Que eu acho que é o que a gente pega muito em ambulatório. Vocês vão pegar, o Matheus deve estar pegando muito agora nas instituições de longa permanência, né? Claro que dor tem a sua importância, sem dúvida nenhuma, né? E dor, quando a gente fala no contexto de dor, não é só dor ligada a cuidados paliativos, mas dor no âmbito geral, né? Dor no pós-operatório, por exemplo, a Deia está aí no ambulatório de ortopedia, e como é importante você controlar a dor no pós-operatório para que o nosso idoso não entre em delírio, né? É uma das causas principais de delírio é dor, né? No pós-operatório. Os assuntos são bem amplos, tá? Se vocês olharem aí, a gente tem diversos assuntos que a gente pode discutir. E aí, para as aulas não ficarem muito pesadas e não ficarem muito cansativas também, eu acabei dividindo em 3 aqui, tá? E aí a gente pode se organizar, se vocês querem que eu dê essas aulas a cada 15, esse primeiro grupo aqui, cada 15 dias, ou uma vez por mês mesmo, tá? Só para não ficar muito cansativo, tá bom? Senão começa a ficar chato demais, né? Então, a gente vai começar nessa primeira parte aqui, na primeira aula de hoje, a gente vai falar de dispneia, tosse, cialorreia, xerostomia e soluços, tá? Na próxima, a gente vai falar de prurido, sudorese, que é a hiperidrose, fadiga, náuseas e vômitos e caquexia. Quando a gente fala que caquexia, é muito mais ligada à caquexia neoplásica, tá bom? É diferente da caquexia do idoso, tá? Então, aqui, quando a gente for falar de caquexia, é bem ligada a paciente oncológico mesmo, tá? Oi, Sara, tudo bem? E na terceira aula, a gente vai falar sobre obstipação intestinal, diarreia, delírio, insônia e hipersonia, depressão e ansiedade, tá? Quando a gente também for falar aqui de depressão e ansiedade, a gente vai falar em pacientes em fase avançada, tá? Fase mais final de vida, porque, claro, a gente tem aqueles pacientes no ambulatório, né? Que nem sempre são esses pacientes que a gente vai discutir aqui, mas que essa parte de depressão e ansiedade, sem dúvida nenhuma, vocês vão aprender muito melhor com o Dr. Ivan, tá? Então, vamos começar por dispneia, então, né? Dispneia, quando a gente fala de dispneia, lembrar que dispneia é um sintoma, tá? Não é um sinal. Sintoma é uma experiência subjetiva de desconforto respiratório que consiste em sensações qualitativamente distintas e que variam em intensidade. Então, quando um paciente fala para você que está com dispneia, é muito importante vocês entenderem que nem todo paciente que está com dispneia está com baixa saturação de oxigênio, tá? E que nem todo paciente que às vezes está com a saturação baixa queixa de dispneia, porque dispneia é uma sensação individual. E às vezes tô eu e o Matheus com uma saturação de 90% e eu tô com dispneia e o Matheus não está, tá? Porque não tem a sensação da falta de ar, ok? Lembrar que a dispneia, ela é um sintoma muito prevalente e bem debilitante, né? A gente vê isso bastante no ambulatório. E quando o paciente ele queixa de dispneia, esse paciente ele tem uma piora importante da qualidade de vida, né? Ele fica muito mais restrito na sua funcionalidade. Com isso, ele acaba tendo uma demanda maior para ajuda, porque ele perde muito da sua autonomia, gerando ansiedade, gerando depressão, né? Você vai perdendo a sua autonomia, vai perdendo a funcionalidade, vai perdendo sua capacidade motora, e aí os problemas começam a acontecer. E às vezes, tudo isso, o primeiro sintoma é a dispneia. A dispneia, a gente sempre pode dividir em dispneia aguda e dispneia crônica, tá? A dispneia aguda é aquela que tem horas a dias. A dispneia crônica é aquela que já passou de 4 semanas, tá? Então, aquele paciente que fala, doutora, eu tô há 1 semana com falta de ar
esse tem uma dispneia aguda. Aquele paciente que fala, doutor, eu tenho uma dispneia faz muito tempo. Tempo quanto? Ai, doutora, deve ser desde o começo do ano. Tá, desde o começo do ano, nós estamos terminando abril, né? Então, isso aí tem uns 4, 5 meses já que esse paciente está com dispneia. Então, já é uma dispneia crônica, ok? Isso é importante até para a gente poder ter uma ideia das possíveis causas dessa dispneia, tá? Quanto ao mecanismo da dispneia, a gente tem 2 pontos centrais, né, para você ter uma sensação da falta de ar. Então, você tem tanto estímulos que podem vir da periferia, como estímulos que vêm do sistema nervoso central. Esses 2 tipos de estímulo, eles acabam estimulando o centro dos movimentos respiratórios e da sensação de falta de ar, e aí você vai ter essa sensação de dispneia, tá? Os estímulos periféricos, eles vêm dos músculos respiratórios, dos pulmões, das vias aéreas, dos receptores trigeminais na pele do rosto, tá? Desculpa. Da pele do rosto, tá? Dessa região aqui, tá bom? Aqui a gente tem receptores, que a gente chama de receptores trigeminais, e aqui a gente tem terminações nervosas, receptores, que quando eles são estimulados, você tem pode ter a sensação de falta de ar, ok? Por isso que quando às vezes a gente tem falta de ar, está no carro, tem falta de ar, a primeira coisa que a gente faz é abrir a janela para o vento bater no rosto, tá? Porque quando o vento bate no rosto, estimula esses receptores trigeminais e você estimula um centro aqui no sistema nervoso central e diminui a sensação de falta de ar, tá? E tem os quimiorreceptores, tá bom? Nos estímulos centrais, a gente tem os centros responsáveis pelo driver respiratório, né, que como a gente sabe ficam no bulbo, o córtex cerebral e o sistema límbico. Sistema límbico, a gente sabe que está ligado muito à parte emocional. Por isso que alguns pacientes, quando tem crise de ansiedade, a primeira coisa que eles queixam é dispneia, estou com falta de ar, né? Então, às vezes, você tem que lembrar muito desse sistema límbico, porque às vezes a falta de ar pode estar muito ligada a um processo emocional, tá? E a gente tem que quantificar a dispneia. Vocês vão ver muito quando vocês pegarem a avaliação dos colegas pneumologistas, que eles usam muito essa escala, que é a MRC, tá? Eles colocam, paciente DPOC, dispneia MRC 2, tá? Então, essa escala aqui, ela é bem legal, porque ela consegue quantificar o quanto, mensurar o quanto esse paciente tem de dispneia. É interessante também essa escala, não só para você mensurar, mas para depois você poder acompanhar o seu paciente, né? Então, por exemplo, eu tinha um paciente que estava numa escala 3 e eu, com a medicação, eu consegui puxar ele para uma escala 1. Então, é uma maneira também de você conseguir quantificar a dispneia, tá? Então, quanto ao grau, ela pode ser 0, que é o paciente sem dispneia, a não ser que tenha esteja fazendo um exercício extenuante. O MRC1, que é falta de ar quando caminha, mais depressa no plano ou sobe uma ladeira suave, então é aquele médios, grandes esforços, né? 2, anda mais devagar, que a pessoa da mesma idade no plano e devido à falta de ar, ou tem que parar para respirar, tá? Então já vem para os médios esforços, né? 3, para de respirar após caminhar uma quadra, 90, 120 metros, ou após poucos minutos no plano. E 4 é aquele muito dispneico para sair de casa, ou dispneico até para se vestir, tá? É um paciente que tem muita dispneia para tomar banho, para pentear o cabelo. Esses pacientes têm um MRC de 4, ok? E quando você quantificou, então você foi lá, viu o seu paciente, ele queixou para você de dispneia, você conversou com ele, quantificou e caracterizou essa dispneia quando que ela aparece, quais são os fatores desencadeantes, o que faz melhorar, o que faz piorar. Assim como a dor, você quantificou, né? Se ela é um MRC 1, 2, 4, para você ter uma ideia, mais ou menos assim como a gente quantifica a dor de 0 a 10, né? Mensurar a dispneia também é importante. E através disso é que você vai começar a pensar quais são as possíveis causas dessa dispneia, tá? Então, aqui, essa tabela aqui é para vocês terem mais ou menos uma ideia das causas de dispneia, né? Então, por exemplo, uma neoplasia de pulmão
Sempre para você tratar essa dispneia, se você pensar na causa, você vai conseguir pensar no tratamento dessa sua dispneia. Se é um paciente com neoplasia de pulmão, vamos pensar que dá para fazer químio, dá para fazer rádio, dá para fazer imunoterapia. Não, não dá para fazer porque o tumor é muito extenso e a gente vai ter que paliar essa falta de ar. Então, ok, vamos para o próximo passo. Se for um derrame pleural, você pode fazer toracocentese, pleurodese, derrame, drenagem desse derrame pleural. Embolia pulmonar, a gente vai anticoagular. Infecção respiratória, antibiótico terapia. DPOC, reabilitação com fisioterapia, uso de broncodilatador, corticoide sistêmico ou inalatório. Se for insuficiência cardíaca, você vai potencializar as medicações para insuficiência cardíaca, tá? Lembrando que a insuficiência cardíaca pode ser com fração de ejeção baixa ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, e aí muda o tipo de terapia, ok? Doença do neurônio motor, né? Nesses casos aqui a gente tem esclerose lateral amiotrófica, aí você pode usar, por exemplo, a VNI, a ventilação não invasiva, tá? Além das medidas de fisioterapia, tá? Para poder trazer mais conforto. E quando for anemia, descobrir qual é a causa dessa anemia e tratar, tá? Aqui ele colocou eritropoetina e hemotransfusão, mas a gente sabe que tem os outros tipos de anemia, então deficiência de vitamina B12, talassemia, deficiência de ferro, e aí a gente vai tratar a causa dessa anemia, tá? E aí, quando eu falo de causas refratárias, é aquele paciente que eu já vi a causa, né? Já tentei potencializar todo o tratamento, mas esse paciente permanece com a sensação de dispneia, ok? Então, por exemplo, tem um paciente lá com insuficiência cardíaca, eu já potencializei toda a medicação dele, consegui, ele não está mais anasalcado, ele não está mais estertorando, a medicação está super otimizada, otimizei tudo que eu podia, mas esse paciente continua tendo a sensação da dispneia. Então, aí vamos entrar o que a gente pode fazer de tratamento paliativo, ou seja, tratar de uma outra forma, associado a essa medicação que já está potencializada, para que esse paciente diminua a percepção da falta de ar e assim ganhe qualidade de vida, tá? É aquilo que a gente sempre falou. Paliativo não é só para o paciente em fase final, tá? Você pode usar, por exemplo, um paciente que descompensa a insuficiência cardíaca, tá bom? Ele não está numa fase final, mas ele descompensou, ele teve uma infecção e descompensou a insuficiência cardíaca e está lá internado. Você já potencializou toda a medicação, ele já está com antibiótico, você já potencializou as medicações de insuficiência cardíaca, mas ele continua tendo a percepção da dispneia, tá? Então, a gente pode associar aí medidas paliativas para diminuir a percepção da dispneia, ok? Quando a gente fala aqui dessas medidas, elas não são curativas, e sim paliativas. Elas não, essas daqui são diferentes da tabela anterior. Nessa tabela anterior aqui, nós temos tratamentos, ok? Medidas modificadoras de doença. Então, aqui temos medidas modificadoras de doença. Anticoagulação, broncodilatador, nitrato, VNI. Aqui temos medidas modificadoras de doença. Aqui temos medidas paliativas para controle de sintomas, ok? Podem andar juntos, ou seja, as medidas de controle de sintomas podem andar junto com as medidas modificadoras de doença ou podem acabar sendo utilizadas como uma peça fundamental porque as medidas modificadoras de doença não deram certo, tá? Você não teve uma boa resposta. Então, primeiro, reeducação diafragmática, tá? Quando a gente fala reeducação diafragmática, você pensar também em fisioterapia, então reabilitação cardiorrespiratória, tá? É sempre importante você ter uma boa equipe de fisioterapia, tá? Para uma reabilitação cardiorrespiratória, só respiratória, porque ganho de musculatura intercostal, para que você... Lembra que a gente tem a sensação de dispneia aqui nos músculos torácicos? Então, se você trabalhar essa musculatura, a sensação de dispneia diminui, tá? E a reeducação diafragmática é você ensinar o paciente, isso a gente mesmo pode ensinar, geralmente os fisioterapeutas ensinam, tá? Mas esse a técnica do freno labial. Então, você fala para o paciente fazer assim, deixar escapar
o ar pelo vão da boca aqui. Então, ó. Se vocês fizerem, vocês vão ver que vocês usam bastante essa musculatura aqui embaixo, que é uma musculatura diafragmática. Passar a mão embaixo das costelas também faz com que a gente solte o diafragma. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho a tela para vocês verem como é. Vocês estão conseguindo ver aqui? Ó, passar aqui. Vocês vão falar para o paciente. Vou mostrar para vocês. Vocês vão pedir para o paciente aqui, a gente tem, ó, vocês sentem aqui a costela e vão falar para o paciente para eles passarem a mão, sempre de um lado primeiro, passar a mão assim, porque isso vai soltando a musculatura diafragmática, do outro lado também, tá? E isso facilita que eles consigam ter uma expansão, uma expansibilidade maior da caixa torácica, tá? Essa é uma das coisas que a gente às vezes consegue ensinar a nível ambulatorial. Claro que a gente ter um bom fisioterapeuta nos ajuda bastante, né? Porque a reabilitação cardiorrespiratória, eles usam várias técnicas, né? A bicicleta ergométrica, a esteira, exercícios para ganho de musculatura intercostal, e tudo isso é muito importante, tá? Uma outra técnica que a gente pode usar é o fluxo de ar frio na face. Então, como a gente falou, a gente tem os receptores trigeminais aqui, e aquilo que a avó faz, tá com falta de ar, joga o ventinho no rosto. Ai, olha lá. Já tá querendo ajudar o coitado, tá lá com falta de ar e o outro tá banando. Mas funciona. Então, em paciente que tem uma dispneia crônica, isso vale muito, a gente orienta para comprar aqueles ventiladorzinhos de R$ 1,99, aqueles pequenininhos assim, de mão. A gente fala, carrega na bolsa, tá? Teve falta de ar, liga o ventilador no rosto. Por quê? Já está com falta de ar, e ainda vai fazer um movimento assim, vai gastar energia, vai ficar com mais falta de ar. Então, ventiladorzinho no rosto. É muito comum, vocês devem ver bastante no ambulatório, o paciente DPOC que acorda de madrugada e precisa ir para a janela, né? Fala, doutor, eu acordo de madrugada, preciso abrir a janela para colocar o rosto para fora, preciso ir no quintal. Se ele tiver o ventiladorzinho do lado, vai ajudar bastante, tá? Porque ele liga o ventilador, estimula esses receptores e a sensação de dispneia melhora bastante, tá? VNI, né? Lembrar que a ventilação não invasiva, ela não está contraindicada em cuidados paliativos, tá bom? A gente tem sempre que lembrar daquilo que a gente conversou na primeira aula. Tudo depende em que fase o seu paciente está de doença, ok? E tudo depende de quanto esse paciente tolera da ventilação não invasiva, né? A gente sabe que a ventilação não invasiva é bem desconfortável, não é fácil você entrar na ventilação não invasiva, porque você tem que coordenar a sua ventilação junto com o aparelho, porque senão você fica brigando com o aparelho. E vocês imaginem que você tem uma máscara e que essa máscara joga um ar com pressão positiva para dentro. Então, não é fácil você coordenar. Geralmente, você tem que ter o paciente que não pode estar muito em crise de ansiedade, porque senão ele não vai conseguir, vai ter mais sensação de dispneia. Então, veja qual é o seu paciente. Ele é muito ansioso, ele não vai tolerar uma máscara no rosto. Nesse primeiro momento, a gente vai usar outras coisas e depois, no segundo momento, a gente pode pensar. Sempre proponha para o paciente, vamos tentar. Se não der certo, a gente tira e tá tudo bem, tá? Existe paciente que às vezes tem medo, né? Mas a gente propõe e fica do lado, a grande maioria consegue tolerar a VNI, e a VNI ajuda muito, porque ela diminui o esforço respiratório, né? Diminui essa demanda que os músculos respiratórios estão fazendo, e com isso você diminui, às vezes, uma dose de opioide que você precisaria usar, tá? Então, veja o que esse paciente quer, em que momento esse paciente se encontra da doença, né? Um paciente, por exemplo, um paciente que está gaspeando, não faz muito sentido a gente querer colocar uma VNI, né? Mas um DPOC, que, por exemplo, pode ter descompensado, a gente pode, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, que descompensou e está fazendo uma congestão pulmonar, já otimizei as medicações, uma VNI é excelente, né? Se ele tolerar, espetacular, tá? É importante que a gente tenha um fisioterapeuta que fique do lado, né? Não adianta você botar a máscara, virar as costas e ir embora, porque é desesperador para o paciente, tá? Oxigênio-terapia.
Lembrar que oxigênio não é tratamento de falta de ar, tá? Então, assim, oxigênio é para paciente que está com saturação baixa, tá? Com hipoxemia. Então, oxigênio é para hipoxemia, não para dispneia. Ah, tem dispneia, bota um cateterzinho no nariz dele. Principalmente porque se a gente tem um DPOC retentor de CO2, a gente vai piorar a situação do paciente, né? Então, vamos lembrar sempre que oxigênio-terapia e só vale para paciente com saturação abaixo de 90%, tá bom? Acima disso, não está indicado o oxigênio. Existem pacientes que têm uma demanda emocional pelo oxigênio. Então, aí o oxigênio ele não entra como uma proposta de melhora de oxigênio da saturação, que o paciente está lá com 93 de saturação, mas ele fala que quando coloca o oxigênio melhora. Não é porque melhorou a oxigenação dele, né? Porque 93 já está excelente, é porque ele tem uma demanda da ansiedade. E às vezes o fato de você colocar o oxigênio faz com que ele fique mais tranquilo e aí a dispneia diminui. Então você tem que entender muito qual é a demanda desse seu paciente, né? Ver muito o perfil desse seu paciente. Outras técnicas são acupuntura, técnica de relaxamento, meditação, medidas de economia de energia. Vocês sabem quais são as medidas de economia de energia? Não? Tomar banho sentado, vestir roupa sentado, usar sapato sem cadarço, de preferência com velcro, ou só aquele sapato de enfiar o pé. Preferir as roupas que são de elástico, nada de muito botão, tá? De preferência as blusas, aquelas que entram assim e não que precisa enfiar pela cabeça, porque isso acaba demandando mais cansaço. Quando for comer, a comida está previamente mais úmida e mais amassada com o garfo ou com a colher, porque assim ele faz menos esforço mastigatório, tá? Tudo isso é medida de economia de energia. Vai caminhar, se você tem uma casa com grandes distâncias, é uma casa muito grande, colocar no meio do caminho, às vezes, um banco ou uma cadeira onde esse paciente vai, senta, né, caminha até um determinado ponto, senta para depois ir para um outro trajeto da casa, tá bom? Essas coisas são importantes, tá? Para secar o pé, não ficar abaixando para secar o pé, usar o secador de cabelo, tá bom? Porque aí o secador de cabelo você passa o arzinho quente, não precisa ficar baixando, que também é um grande desgaste. Essas também são medidas de economia de energia. E as drogas, né? Aí, as drogas que a gente tem de escolha para controle de dispneia são os opioides e os benzodiazepínicos. Eu sempre gosto de dizer que paciente que chegar no pronto-socorro com queixa de dispneia, prestem atenção. O que tira a dispneia do paciente não é o tubo, e sim a medicação que você usa para entubar o paciente, tá? Eu gosto sempre de frisar isso, porque senão fala, eu entubei o paciente porque ele estava com muita falta de ar. Então, esse não é um critério de intubação, né? A gente tem critérios para intubação, rebaixamento do nível de consciência, falência da musculatura respiratória, diversos outros motivos. Agora, o paciente está com dispneia, isso não é indicação de intubação, isso é indicação de você ver qual é a causa, qual é a intensidade, o que você pode fazer antes de você entrar na possibilidade da intubação, e a grande maioria dos pacientes responde muito ao uso de drogas, então a opioides e benzodiazepínicos, tá? Os opioides, eles diminuem a percepção do desconforto respiratório, que é processado em áreas do cérebro que são ricas em receptores de opioide. E os benzodiazepínicos, eles são utilizados quando você tem ansiedade associada à dispneia, né? Aquilo que eu falei para vocês, o paciente tem dispneia desencadeada pela ansiedade, tá? Então, vamos começar falando dos opioides. Os opioides, eles são drogas excepcionais para controle de dispneia, tá? Você tem aí os dois grupos, né? Opioides e benzodiazepínicos. Pense sempre nos opioides primeiro, tá bom? Os opioides são ótimos porque eles diminuem a percepção da dispneia pelo sistema nervoso central, tá? Então, você diminui essa percepção, você já ganha aí
muito do controle da sua dispneia enquanto você vai fazendo outras coisas. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que chega com edema agudo de pulmão, até esse diurético está fazendo efeito, até você conseguir colocar uma VNI nesse paciente, se você fizer um pouco de opioide para ele, você já vai diminuir bastante a percepção de oxigênio, de dispneia desse seu paciente, e com isso ele vai ficar mais calmo para que você consiga fazer o resto, que é o tratamento modificador de doença. Vocês imaginem vocês chegarem com edema agudo de pulmão, deve ser uma sensação de estou morrendo afogado no seco, né? Porque tem água até aqui em cima. Se vocês já diminuem a percepção da dispneia, é o tempo do diurético fazer efeito, é o tempo de você conseguir acalmar esse paciente, conseguir colocar uma VNI, é o tempo do fisioterapeuta vir te ajudar, tá? Então, sempre pensem num opioide aí, tá? Não pensem no opioide só para o paciente em fase final. Os opioides, então, além de diminuírem a percepção da dispneia pelo sistema nervoso central, eles diminuem o consumo de oxigênio, diminuem a sensibilidade à hipercapnia, melhoram a função cardiovascular e diminuem a ansiedade associada à dispneia. Tá? O opioide de escolha é a morfina, sem dúvida nenhuma. E por incrível que pareça, é dose baixa. Tá? As pessoas acham que para controle de dispneia você tem que usar altas doses de morfina. São doses bem baixas. Quando você fala que dose de 10 a 30 miligramas, é comprimido. Tá? Se você for usar EV ou subcutâneo, é menor ainda. Tá? Lembrar sempre que, claro, se você tiver numa emergência, a via de escolha é sempre a endovenosa, tá? Agora, se você tiver num paciente mais crônico e que você vai começar a usar a nível ambulatorial, sempre prefira a via oral, tá? Então, a via oral é sempre a via de escolha, tá bom? Depois da via oral, a subcutânea é melhor do que a EV. Por quê? Porque você tem uma absorção mais lenta e com isso você não faz pico de medicação. Então, você não faz aquele pico de medicação e uma queda abrupta da medicação. Você tem via oral ou subcutâneo, uma absorção mais lenta e depois ele forma um platô para depois começar a cair, né? E com isso, dá tempo de você já tomar outra dose e você vai ter sempre uma medicação no platô. A gente pode falar nisso numa aula de hipodermóclise, tá? Para vocês entenderem que aí a gente fala mais sobre essa absorção, tá bom? Eu coloquei aqui uma colinha para vocês, tá bom? Então, lembrar, opioide de escolha, morfina. Se for meu paciente de ambulatório, idoso, sempre comecem com uma dose menor ainda, tá? Paciente virgem de opioide, aquele que nunca tomou nada, é 5 miligramas via oral e tem que ser de horário, tá bom? Ou, se você for fazer EV ou subcutâneo, 2 miligramas de morfina de 4 em 4 horas. Lembre-se sempre que a dose da morfina você pode ajustar de acordo com a sua função renal, tá bom? Em idoso, a gente que mexe muito com octogenário e nonagenário, a gente tem que lembrar que esses pacientes já perderam no mínimo 50% da função renal, certo? Pelo próprio envelhecimento, tá? Então, geralmente vocês não precisam deixar esses 5 miligramas a cada 4 horas. Às vezes vocês deixam 5 miligramas de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, eles ficam muito bem, obrigada. Eu tenho pacientes a nível ambulatorial com insuficiência cardíaca, que a dispneia maior é no período noturno, tanto para insuficiência cardíaca como para DPOC, tá? E eu uso meio comprimido de morfina de 10 miligramas à noite e ponto. E o paciente passa a noite muito bem. Por quê? Porque diminui essa percepção, diminui o consumo de oxigênio e o paciente dorme muito melhor. Tá? Então, às vezes, 5 miligramas para dormir já é o suficiente, tá? Num paciente internado, você também pode usar doses pequenas. Então, 1, 2 miligramas de morfina. Quando vocês forem fazer morfina, a ampola, tem ampolas de 1 ml e tem ampolas de 2 ml, tá? Sempre diluam para ficar 1 ml, 1 miligrama por ml. Então, se é uma ampola que tem 1 miligrama, vocês vão diluir em 9 de soro ou de água, tá? Se for a ampola que tem 2 ml, vocês vão diluir em 8, tá bom? E aí vocês vão ter 1 para 1. Então, vocês vão usar aqui de 1 a 2 miligramas
de 1 a 2 ml da solução decimal, tá bom? Que vai dar de 1 a 2 miligramas. Sempre que for fazer EV, você pode diluir em água ou em soro. Se for subcutâneo, não pode diluir em água destilada, tá bom? Nada do que for subcutâneo pode ser diluído em água destilada. Por quê? Porque a água destilada dói muito, queima, tá? Quando entra no subcutâneo. Toda vez que você deixar morfina, ou seja, toda vez que você deixar opioide, você tem que deixar uma dose de resgate, tá? A dose de resgate sempre é 10% da dose total, tá bom? Então, vamos dizer que eu deixei aí 5 miligramas via oral de 4 em 4 horas, tá? Você pode deixar 10% ou 1/6 da dose. O mais prático é você deixar 1/6 da dose, né? Então, se você tem 5 de 4 em 4, uma dose, 1/6 vai ser 5 miligramas, tá? Então, paciente, você fez os 5 miligramas, daqui 2 horas ele tá com falta de ar, não melhorei da falta de ar, você pode dar um resgate de 5 miligramas. E aí, na próxima horário, vai entrar no horário normal, tá? Então, por exemplo, 6, 10, 14, 18 e 22. Tomou às 6 da manhã, a próxima dose vai ser às 10. Mas às 8, ele está tendo uma crise de falta de ar. Eu posso fazer um resgate, quando for às 10, ele entra a dose normal. Não é para pular dose, tá bom? E aí, no dia seguinte, você sempre vai somar o quanto ele usou de morfina. Então, por exemplo, ele usou uma dose de resgate, então eu tenho aqui 5 miligramas de 4 em 4, dá 30 miligramas dia, né? E ele usou mais 2 doses de resgate, então ele usou 40 miligramas dia, tá? Eu pego esses 40 miligramas e divido por 6. Vai dar a dose que eu deveria usar aí, tá? Um comprimido e meio, o quanto você vai ter que usar de 4 em 4 horas. Sempre é assim que a gente reajusta a dose para o dia seguinte. Soma o tanto que ele usou de horário, mais as doses de resgate e redivide a cada 4 horas. E a dose de resgate vai ser 10% ou 1/6 da dose. Deu para entender? Não ficou confuso? Quando a gente for falar de dor, que a gente vai falar de opioides, aí a gente discute de novo, ok? A gente vai sempre repetir, tá? Aqueles pacientes que são usuários prévios de opioide, então é aquele meu paciente que já faz uso de morfina por uma dor oncológica, tá bom? Ele tem uma dor oncológica, ele já faz uso de morfina e agora ele começou com dispneia. Como é que eu vou tratar a dispneia? Você vai fazer um acréscimo de 25% na dose diária, tá? Então, se ele usava 100 miligramas, você vai passar a usar 125 miligramas em 24 horas, tá? E a dose de resgate, 10% desses 120 miligramas. Ou seja, 12,5 ou 1/6 da dose, tá? Então, virgem de opioides, menor dose possível. Usuários prévios de opioide, 25% da dose diária você incrementa na dose que ele já usava. Usava 100, bota 25% a mais, tá? No dia seguinte, vê se precisou de resgate. Se precisou de resgate, você vai somar na dose total e vai colocar essa como dose total. Você vai fazendo isso no seguir dos dias, até esse paciente estar com a sua dispneia controlada, ok? Posso fazer a dose de resgate de quanto em quanto tempo? Se for subcutâneo ou endovenoso, você pode fazer de hora em hora. Se for via oral, a gente pede para fazer a cada 2 horas, mais ou menos, tá? Dispneia refratária, então aquele paciente que eu não estou conseguindo controlar a dispneia dele de jeito nenhum, é igual à sedação paliativa. Então, uma das indicações de sedação paliativa é dispneia refratária, tá? Quando a gente fala sedação paliativa, as pessoas sempre acham que a sedação paliativa é para o paciente que está em fase final de vida. Isso não é uma verdade, tá? Muitas vezes eu posso usar a sedação paliativa como um recurso de tratamento, como um auxiliar na minha terapia modificadora de doença.
Eu tenho um paciente que está com um sintoma muito descontrolado de dispneia, porque está com um DPOC muito descontrolado, eu não consigo controlar esse paciente. Eu posso usar uma sedação paliativa leve, tá? Existem vários tipos, desde a profunda, que coloca o paciente para dormir, tem a intermitente, a gente também vai ter uma aula só de sedação paliativa. E uso essa sedação até eu conseguir potencializar todas as medicações desse paciente. Então, potencializei todas as medicações no decorrer dos dias, esse paciente vem apresentando melhora clínica, eu posso ir diminuindo essa sedação até tirar a sedação, tá? Então, a sedação pode ser usado como uma alternativa numa terapia modificadora de doença, não necessariamente ponho a sedação e nunca mais tiro, tá? Isso vale para qualquer paciente, seja oncológico ou não. Até um tempo atrás, se usava morfina inalatória, né? Assim como o fluimucil inalatório. Vocês devem ter pego muito ainda colega que ainda faz fluimucil, quebra ampola e bota no inalador e coitado do paciente que tem que inalar. Alguém de vocês já inalou um fluimucil ampola? Ah, é um maravilhoso cheiro de ovo podre. Você imagina que você está com dispneia, e aí vem um cara, quebra uma ampola de um ovo podre e bota ainda para você cheirar. Deve ser sensacional, né? Com o efeito nenhum, porque não tem efeito nenhum. Hoje já se sabe que a N-acetilcisteína, ela só tem efeito se for sistêmico, tá? Então, tem que ser sistêmico a N-acetilcisteína. Inalatória, ela não funciona. E a pramorfina, a mesma coisa. Se acreditava que se você fizesse morfina inalatória para o paciente com dispneia, você ajudaria no controle da dispneia, mas não tem evidência, tá? Então, não usem morfina inalatória. Morfina ou é VO, ou é EV, ou é subcutânea, ok? Agora vamos nos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles são também utilizados muito para dispneia principalmente quando você tem um fator de ansiedade. É uma coisa um pouco controversa, né? Porque se a gente parar para pensar, quando você está com dispneia, não tem como você não estar ansioso. Não existe ninguém com falta de ar que não fique ansioso, né? Porque é uma sensação muito ruim. Então, às vezes, o benzodiazepínico, ele meio que anda junto com o opioide. O opioide, ele já tem esse efeito de dar uma certa sedação, então, às vezes, diminui bastante a ansiedade do paciente e você acaba não precisando usar o benzodiazepínico. Em alguns pacientes, você usa o opioide, o paciente continua em franca crise de ansiedade e às vezes você usar uma dose pequena de benzodiazepínico ajuda bastante, tá? A droga de escolha é o midazolam, tá bom? Mas você pode usar clonazepam, alprazolam, tá bom? Então, a nível ambulatorial, não vamos prescrever dormonídeo para o paciente, tá bom? Mas você pode prescrever gotas de clonazepam, você pode prescrever um alprazolam sublingual, tá? Para essas crises de dispneia e que você sabe que essa crise de dispneia está ligada a um fator de ansiedade, ok? Se for o midazolam é mais para uso hospitalar, tá? Por que a gente usa o midazolam? Porque ele tem um início de ação rápida, tem uma meia-vida curta e pode ser usado tanto endovenoso como subcutâneo. Assim como a morfina. A morfina também, ela tem essas qualidades, tá? Ela tem um início de ação muito rápido, tem uma meia-vida muito curta, tá? E pode ser usado endovenoso ou subcutâneo. Então, são duas drogas que elas são fáceis de usar. Geralmente, a gente tem disponível em qualquer serviço de saúde, tá? E elas são fáceis de você também ter o antídoto à disposição, tá bom? Como que você vai fazer o midazolam? O midazolam, o bolus, é 2 a 5 miligramas, EV ou subcutâneo, e a infusão contínua é 0,5 miligramas a 1 miligrama por hora, tá? Aí vamos à nossa colinha, tá bom? Existem ampolas de 15 miligramas com 3 ml e existem ampolas de 50 miligramas com 10 ml, tá? Essas são as duas formas que existem no mercado. Então, sempre que vocês forem então, de plantão, pergunte qual é a ampola de midazolam que vocês têm na farmácia do serviço que vocês estão trabalhando. As duas têm 5 miligramas por ml.
tá bom? Então, tanto a ampola de 15 miligramas por 3 ml tem 5 miligramas, como a de 50 por 10 ml também tem 5 miligramas por ml, tá bom? Só vai mudar aí a maneira como você vai diluir depois, ok? Como é que você vai fazer o bolo? Meu paciente está lá com dispneia. Você vai aplicar 0,5 ml, que equivale a 2,5 miligramas, subcutâneo ou endovenoso. Se for subcutâneo ou endovenoso, não precisa diluir, tá bom? A dose é muito pequenininha, né? 0,5 ml é muito pouquinho. Para subcutâneo, não precisa diluir mesmo. Para EV, às vezes a gente pede para fazer um flush depois de água destilada ou de soro, porque senão vai ficar parado, porque o volume é muito pequeno, tá bom? Você vai reavaliando esse seu paciente a cada 10 minutos, até você ter o efeito desejado do controle da dispneia, tá? Então, você vai fazendo doses, os bolos, 0,5 ml, 0,5 ml, tem que ficar lá do lado do seu paciente. Fiz 0,5 ml, 10 minutos depois ele continua, posso fazer mais 0,5. Ele vai começar a diminuir um pouquinho o nível de consciência, mas muitas vezes você controla antes a ansiedade e a dispneia antes que ele cede. Agora, existem pacientes que você vai ter que chegar no nível de sedação mesmo. O paciente acaba tendo um nível de sedação não o suficiente para intubar, mas o suficiente para ele estar dormindo, tá? Controlou seu paciente com o bolos de midazolam, você vai começar a infusão contínua, tá? Porque aí você vai ter que deixar uma infusão contínua até você conseguir ou modificar a causa da sua dispneia, ou é um paciente que vai ficar lá com a sua infusão contínua porque não tem como fazer de outra forma, tá? Então, como é que você vai diluir? Você vai pegar o midazolam, vai fazer 2 ampolas de 50 miligramas, tá? Ou seja, 100 miligramas de midazolam diluído em 80 ml de soro fisiológico. Isso vai dar 1 miligrama por ml, tá? E depois você vai começar a infundir 0,5 a 1 miligrama por hora. Vai reavaliar a cada hora e, se necessário, vai fazer incrementos de 10% na dose total. E eu sempre gosto de falar assim, monta a sua bomba, então 100 miligramas de midazolam, 80 de soro, isso tem 1 miligrama por ml, tá? Eu precisei de 7,5 miligramas, ou seja, 1 ml e meio de midazolam para controlar a dispneia desse paciente, correto? Então, usei lá 3 bolos, tá? Comece por essa dose. Comece com 7,5 miligramas por hora na sua bomba de infusão, tá? Porque essa foi a dose que você precisou para controlar o sintoma. Você usou 7,5 miligramas e depois você baixa para 1 miligrama, daqui a pouco seu paciente vai acordar com dispneia de novo. Então, você usou 7,5 miligramas para controlar a dispneia, você vai começar com 7,5 miligramas por hora na sua bomba de infusão. Você precisou só de uma dose, ou seja, só precisou de 0,5 ml, você vai começar também com 2,5 miligramas por hora na sua bomba de infusão, ok? Vai olhando esse seu paciente, agora você já colocou lá o paciente na bomba, daqui 1 hora você vem olhar e ver se esse paciente está com a dispneia controlada, não está com a dispneia controlada, faz mais um bolos de midazolam e aumenta 10% na dose total. Aumenta 10% aí na sua infusão. Ok? Tudo bem? Posso seguir? Então, vamos lá. Vamos falar de tosse agora, tá bom? Tosse agora, depois que a gente teve a pandemia de Covid, é um sucesso, né? O que a gente tem de tosse agora, nossa senhora, tá? A tosse é um sintoma super frequente, principalmente na nossa população de idoso, né? Ele é um mecanismo de defesa para a limpeza das vias aéreas e está frequentemente associado a outros sintomas, né? Agora, lembre-se que a tosse, assim como a dispneia, podem piorar outros sintomas, como a dispneia. Então, você começa a tossir, começa a piorar a sua dispneia.
A tosse pode piorar a dor, então tem lá um paciente que, coitado, está com fratura de costela e, ao mesmo tempo, pegou uma gripe. Você imagina que delícia você estar com tosse e aguentando a dor da sua fratura de costela cada vez que você tosse. Está com tosse e não consegue dormir, então piora os distúrbios de sono, piora a incontinência urinária, né? A gente já tem incontinência urinária, a grande maioria dos nossos idosos tem incontinência de esforço, aí começa a tossir, começa a ter incontinência, aí coloca uma fralda para dormir, aí faz infecção urinária, né? Então, você vê que a tosse parece uma bobagem, mas não é. Existem muitos pacientes que, por causa da tosse, deixam de ter vida social, né? Porque chegam nos lugares, começam a tossir, aí ele acha que está incomodando, ele não vai mais, começa a se isolar em casa, tá? E aí acaba trazendo outros problemas, né? Como depressão, isolamento social, e assim por diante. Lembrar sempre de, assim como a dispneia, você olhar as características da tosse. Então, que horário ela aparece, se sua tosse é produtiva, se é tosse seca, se ela vem com chiado, se ela não vem com chiado, os fatores desencadeantes, é quando eu tomo frio, é quando eu tomo gelado, aparece só de noite, aparece quando eu deito do lado esquerdo, o que faz melhorar? Aparece quando eu deito do lado esquerdo, mas quando eu deito para o lado direito melhora. Que horário que aparece essa tosse? Não, doutora, durante o dia eu não tenho tosse. Eu só tenho tosse na hora que eu vou dormir. Entendi. E quanto essa tosse está incomodando no seu dia a dia? Nossa, doutora, está me incomodando muito, porque eu deitar para dormir, eu começo a tossir, aí não durmo. Aí, olha, eu tomava 2 gotas de Rivotril, já estou tomando 12. E mesmo assim não durmo, doutora. Estou lá, ai, que bom. E aí já caiu 3 vezes por causa das 12 gotas de Rivotril. Tá? Então, sempre prestar atenção quais são as características dessa tosse. E aí, com isso, você vai investigar as causas, né? Que podem ser inúmeras. Então, pode ser uma causa infecciosa, refluxo gastroesofágico, um derrame pleural, um derrame pericárdico, pode ser medicamentoso, né? Os inibidores de ECA adoram dar tosse, insuficiência cardíaca, pode ser uma neoplasia, pode ser uma pneumonite pós-tratamento oncológico. Então, lembrar que determinados quimioterápicos e a imunoterapia, que hoje em dia a gente tem usado bastante em oncologia, elas levam à pneumonite, tá? Outra coisa, pacientes em tratamento oncológico, principalmente imunoterapia e alguns quimioterápicos, eles podem evoluir com insuficiência cardíaca, tá? Miocardite pelo tratamento oncológico, também acaba evoluindo com tosse. Então, às vezes a tosse é só um sinal de alguma coisa que você talvez tenha que mudar lá na frente, tá? Lá atrás, como uma imunoterapia ou uma radioterapia, tá bom? É muito raro hoje em dia a gente fazer radiodermite miocárdica, mas pode acontecer. A gente, nos nossos pacientes, eu acredito que no futuro, bem menos, tá? Porque hoje os aparelhos de radioterapia, eles são muito mais localizados, né? Eles são aparelhos muito mais, que eles conseguem colocar um foco maior. Então, você consegue ir direto na neoplasia. Mas até uns anos atrás, uma paciente que fizesse radioterapia para um câncer de mama, ela ficava com uma pneumonite pós-rádio, tá? E aí ficava com uma tosse crônica, ok? E aí o tratamento, tá? Então, você sempre vai otimizar o tratamento da doença causadora da tosse. Se é um derrame pleural, toracocentese, se é uma insuficiência cardíaca, potencializar a medicação, DPOC, do mesmo jeito que a dispneia, tá? Veja qual é a causa e tente atuar sobre fazer um tratamento modificador de causa da tosse. Então, é um refluxo? Usar um procinético, é à noite, ver se não é um refluxo, porque aí só com procinético a sua tosse vai melhorar. Às vezes, só com medidas não farmacológicas, como elevação da cabeceira, mudança da dieta, alguma perda de peso, só isso às vezes já é o suficiente para melhorar da tosse, ok? Lembrar sempre que o idoso acaba tendo muito refluxo, porque com o envelhecimento a gente vai tendo uma incapacidade do esfíncter inferior, né? Ele vai ficando mais incapaz, vai ficando mais frouxo, e aí você vai acabando tendo mais refluxo, tá? Então, idoso, quanto mais idoso, mais
chance de ter refluxo, tá bom? Lembrar que alguns medicamentos também podem potencializar, né? E os nossos pacientes são os reis do chazinho, os reis das coisinhas, e às vezes tá tomando chazinho, também pode estar piorando o refluxo dele. Se for uma tosse produtiva, leve, é usar o famoso xarope, tá? Eu coloquei aqui, vocês vão ver que eu coloquei nomes comerciais mesmo, tá? Para vocês, assim, eu quero usar um mucolítico, um que quebra o muco. Então, você tem aí carbocisteína xarope, acetilcisteína xarope, tá? O acetilcisteína é o fluimucil, tá? Pode usar também o fluimucil de pozinho, tá bom? O expectorante tem Transpulmin, SPEC, pode fazer só nebulização com soro, porque só inalação com soro já é o suficiente para fluidificar a secreção e ajudar o paciente a colocar para fora, tá? Tosse seca, se for uma tosse seca leve, usar antitussígeno supressor de tosse com ação periférica. Então, dopromizina, que é o Notus, ou Vibral, e levodropromizina, que é o Percof e o Antux. Tá? Esses são exemplos aqui de xaropes que vocês podem usar para casos leves. Então, uma tosse produtiva, uma tosse seca que você sabe que não é de outro motivo. Eu tenho aqui com uma traqueite, uma IVAS, uma infecção de via aérea superior, mas o paciente está com uma tosse leve, mas bem catarrenta. Coloca um N-acetilcisteína que vai muito bem, tá? Se o paciente vai... E sempre avisar, quando você for usar um expectorante ou um mucolítico, avisar esse seu paciente que ele vai ter a sensação de que aumentou a quantidade de catarro, tá? Porque senão ele vai achar que está piorando. Mas então explique, olha, o senhor vai ter a sensação de que aumentou o catarro, mas não é que aumentou, o senhor vai expectorar mais, a função do remédio é exatamente essa, tá? Tirar o catarro lá de dentro e colocar aqui para fora, tá? Nas tosses moderadas a graves, aí é onde a gente já vai começar a usar antitussígenos supressores de ação central, tá? Primeira escolha, opioides, né? Segunda escolha, gabapentinoides. E terceira escolha, associação dos dois, ok? Geralmente, com a primeira opção já responde muito bem, tá? Tudo sempre em baixa dose. Para controle de dispneia e controle de tosse, você não precisa de altas doses de opioide. São doses bem pequenas mesmo, tá? Então, se for codeína, a codeína, ela controla melhor a tosse do que a morfina e a metadona. Mas a morfina e a metadona também controlam tosse, tá? A codeína, a dose é de 10 a 15 miligramas. Você pode usar até de 4 em 4 horas, tá bom? Lembre-se sempre, quanto mais idoso, mais espaçadas as doses, tá? A codeína, 10% da codeína vira morfina na corrente sanguínea. Por isso que a morfina também acaba atuando como um antitussígeno, tá? E a morfina, se você for usar, 5 miligramas, também é uma dose bem pequena, tá bom? Sempre dose máxima de 4 em 4 horas, tá bom? Uma coisa importante usou opioide, não esqueçam de deixar um laxante junto para esses pacientes, tá? Às vezes em pronto-socorro, os colegas prescrevem muito tramadol, codeína, paracetamol com codeína, paracetamol com tramadol, que são medicações excelentes para controle de dor, ou seja, para uma controle de tosse, são medicações excepcionais, mas esquecem de deixar um laxante junto. Opioide sem laxante é igual a obstrução intestinal, por fecaloma, tá? E o laxante de escolha é o bisacodyl, tá bom? Vocês podem usar, geralmente tem que usar um laxante irritativo, então seja um bisacodyl ou um picosulfato de sódio ou às vezes uma lactulona. Essa fica como uma terceira opção mesmo, tá bom? Ai, Núria, mas o bisacodyl e o picosulfato de sódio dá muita cólica. Olha, quando você usa um opioide, ele se liga aos receptores Mi que estão lá nas alças intestinais. Ou seja, você perde a percepção de cólica pelo uso do laxante, tá bom? Então, é importante que você use, pode usar sem medo, que o paciente não vai queixar de cólica, tá? O bisacodyl, ele é um comprimidinho bem duro, não dá para macerar, não tem como diluir.
Nesse caso, pode usar o picosulfato de sódio, que é gotas, que é o famoso Gutalax, tá bom? 5 a 10 gotas, uma vez por dia, já vai ajudar bastante. Orientem o paciente. Ah, mas eu tenho intestino bom, doutor, não vou precisar. Enquanto estiver tomando morfina, enquanto estiver tomando tramadol, estiver usando codeína, precisa tomar o laxante, senão não vai conseguir ir ao banheiro. Importante avisar, tá bom? Segunda opção são os gabapentinoides. Dose baixa mesmo de gabapentina e pregabalina, tá? Dose baixa, gabapentina, você pode começar com 100 miligramas. Nossa, mas nem tem no mercado 100 miligramas, né? A dose mais baixa é 300, tem de 300 e tem de 400. Manda manipular, você pode mandar manipular uma dose mais baixinha, tá bom? Às vezes 100 miligramas à noite já é o suficiente para controlar a tosse, doses bem baixas. Já a pregabalina, existe uma pregabalina no mercado que chama Dorenitabis. Ela é de 75 miligramas, mas ele vem sulcado, tá? Então, dá para vocês partirem na metade e aí a dose fica 37,5. É uma dose pequena e os pacientes toleram bastante, porque as outras doses que a gente tem disponível no mercado são de 50 miligramas, 75, 100 e 150. E todos são cápsula, não tem como partir. O único no mercado que dá para partir é esse Dorenitabis, tá? Porque ele funciona igual o Remeron Tabis. Vocês já usaram? É aquele que você põe, é oro dispersível, tá? Então, ele vem sulcadinho, dá para partir na metade, o paciente põe na boca, é super bom, tá? Tanto para controle de dor, como de tosse, ele é bem bacana para os nossos idosos, porque a dose é bem pequena. E se você vê que é um paciente que tem uma tosse de uma casa de irritação nervosa, por exemplo, tem um tumor e esse tumor pegou o diafragma e esse paciente tem tosses constantes, pegou o nervo vago, tem tosses constantes, você pode usar o opioide com gabapentinoide. Isso é muito raro, viu, gente? A grande maioria controla com doses pequenas de opioide, tá? Tosse não é um sintoma difícil de controlar, ok? Tanto é que ele não é indicação de sedação paliativa, tá bom? Geralmente o paciente controla muito bem da tosse. Esse é um sintoma tranquilo de vocês controlarem, é só vocês saberem o que podem usar aí. E aí a famigerada sororoca, né? Sororoca ou ronco da morte, né? Sororoca significa o som que faz o moribundo, né? Eu não sei o que é pior, se é sororoca, se é ronco da morte, ou se é escutar o ruído que ela faz. Eu não sei se vocês todos já devem ter ouvido, né? Aquele paciente que está nas últimas horas de vida e que tá... parece que tem um negócio aqui no fundo da garganta que você pode colocar o aspirador e não sai nada, tá? Então não adianta aspirar, tá? O que acontece é que você fica com um acúmulo de secreção nas vias aéreas superiores, tá? Devido à incapacidade de tossir ou de deglutir. Acontece, é um sinal clínico clássico de últimas horas ou dias de vida. O paciente começou a sororocar, começou com ronco da morte, é sinal de que ele está entrando em processo de terminalidade mesmo, últimas horas de vida, tá? E aí ele perde essa capacidade de deglutição, então começa a se acumular a saliva aqui no fundo da garganta. Ah, então eu vou lá e coloco um aspirador. Você imagina você está nas últimas horas de vida, né? Tudo que você quer é ir embora em paz e vem um cidadão e cada 2 horas enfia um negócio no seu nariz e na sua garganta para te aspirar, né? Sendo que não vai tirar nada além de saliva, vai machucar as vias aéreas, tá? Geralmente machuca todo o nariz e a orofaringe, e você pode controlar de outra forma, tá bom? Então, medidas não farmacológicas é o posicionamento adequado do paciente, que é, primeira coisa, você viu que seu paciente está sororocando, eleva a cabeceira, coloca o paciente bem centrado na cama, porque geralmente nessa fase eles começam a não ter o controle de tronco e começam sempre a pender para um dos lados da cama. Então, posiciona o seu paciente bem no meio da cama. Se precisar, faz um rolo de cobertor ou de toalha e posiciona nas laterais do paciente para que ele não role para nenhum dos dois lados, tá? Cabeceira elevada a 30, 45 graus, tá? E
mantenha o seu paciente o mais seco possível, ou seja, não fique hidratando o seu paciente, tá? Quanto mais você hidratar o seu paciente, mais sororoca você vai ter, tá bom? Por quê? Se você está hiperidratado, você tem mais saliva. Você tem mais saliva, você vai sororocar mais, tá bom? Então, paciente em últimas horas de vida, é sempre importante vocês manterem pouco volume, ou seja, geralmente a gente mantém de 250 a 500 ml de volume nas 24 horas, tá? Existem equipes que chegam a usar só 125 ml em 24 horas, tá bom? Tudo depende daquela família que você tem do seu lado, ok? Você pode começar com 500 e observar e talvez falar para a família. É sempre importante vocês avisarem a família o que vocês estão fazendo, né? Uma das coisas que mais angustia a família é saber que o paciente está falecendo, a gente já não está dando comida, né? E ainda não vou dar água. Aí a família fica com a sensação, você não vai nem dar um soro, doutor, ele vai morrer de sede, ele vai morrer de fome. A gente vem de uma cultura latina em que comer e beber é muito ligado a conforto, né? Tá doentinho, a vovó faz a canja. Tá doentinho, mamãe faz o chazinho, né? Então, o não comer e o não beber é muito sofrido. Então, é importante chegar para essas famílias e falar: olha, eu vou colocar um sorinho, aqui o volume é menor, tá? Tudo que ele precisa neste momento está dentro desse soro, tá bom? Ele não vai sentir falta, não vai sentir fome, nem vai sentir sede. Mas se a gente colocar mais volume do que a gente já está colocando, ele vai ficar mais desconfortável, vai ficar com mais secreção no pulmão, porque eles não entendem vias aéreas, né? Nas vias aéreas, no pulmão, e ele vai ficar com mais falta de ar. Então, fiquem tranquilos, ele não vai ter a percepção da fome e da sede com essa quantidade de hidratação, tá? Lá no São Vicente, quando estava eu e a Fernanda lá, a gente deixava 250, tá? Os pacientes ficam muito bem com 250 em 24 horas, tá? E você pode usar os anticolinérgicos secativos de cavidade oral, como atropina, colírio e escopolamina. Escopolamina é o famoso Buscopan, tá? Iocina, escopolamina, que é o famoso Buscopan. Atropina, colírio é colírio de olho mesmo, tá bom? Então, é atropina, colírio, 1%. É assim mesmo que vocês vão prescrever, tá? Compra, sim, desse jeito no mercado, na farmácia, tá? E é sempre bom orientar, não uma vez, mas 1 milhão de vezes, para a enfermagem e para a família, que o colírio não é para pingar no olho, é para pingar na boca, porque está escrito lá gotas oftalmológicas. E aí avisa, não sou louco, é na boca mesmo, tá? Então, 1 a 2 gotas sublingual, tá? De 3, você pode fazer de 3 até 6 vezes ao dia, ok? E escopolamina, você pode fazer de 20 miligramas a 40 miligramas, pode fazer gotas, pode fazer injeção sublingual, você pode fazer subcutâneo, você pode fazer endovenoso. A atropina só dá para fazer via oral, tá bom? Dose máxima de escopolamina, 120 miligramas, tá? Lembrando que cada ampola tem 20 miligramas, então, no máximo, você pode fazer aqui 10 ampolas, tá? 10 não, desculpa, 6 ampolas, tá bom? Mas, ó, antes disso, você já secou bastante a cavidade oral. Lembrar que quando você secar essa cavidade oral, você vai começar a ter as complicações dessa boca seca, tá? Então, aí você vai sair da sororoca e vai entrar na xerostose, né? Na xerostomia. Então, você vai começar a ter rachadura de língua, fissura labial, podem aparecer lesões em mucosa oral por causa da falta de hidratação oral. Então, é muito importante você secar a saliva, mas manter a boca hidratada, tá? O que a gente pode usar, que são alguns recursos, você pode usar, sabe, cápsula de vitamina E, aquelas que a gente toma para ficar com a pele bonita, ou para não ter displasia mamária? Você fala para a família comprar cápsula de vitamina E, pega uma agulhinha, fura a cápsula, porque ela tem um olhinho dentro, e a família usa aquele olhinho para hidratar os lábios e para hidratar a mucosa, a língua e toda a mucosa oral, tá?
Primeiro, porque é um óleo, então o paciente não deglute, é muito pouco, tá? E é o suficiente para manter essas mucosas bem hidratadas, e aí você não ter essas fissuras, essas lesões labiais, que você vai diminuir a sororoca, mas pode trazer o desconforto de dor para essa cavidade oral, tá bom? Fora que fica muito feio. A família vê aquela boca com aquela língua toda trincada, aquela boca toda machucada, traz muito desconforto. Pode usar manteiga de cacau? Pode, mas a manteiga de cacau só dá para usar no lábio, não dá para usar por dentro da boca. Então, a vitamina E é um grande recurso que você pode usar na mucosa oral. Outra coisa que você pode usar em mucosa oral são essas vaselinas líquidas, tá? Como, por exemplo, um KY, tá? Mas KY normal, tá, gente? Sem o KY hot, ice, sei lá o que mais que tem, tá bom? Às vezes a família acha estranho, então eu acho que a vitamina E é um grande argumento. Mas vamos dizer que você está num lugar que não tenha nada, pode hidratar com um pouquinho de vaselina, tá? Vaselina líquida que geralmente tem em ambiente hospitalar, tá bom? Posso usar a GE, que é o óleo de girassol? Não, porque o óleo de girassol não pode ir dentro da boca. Tá bom, não pode usar na mucosa oral, então não pode usar a GE, tá? Que a enfermagem adora uma GE, tá bom? E aí, seguido do ronco da morte, vamos falar da cialorreia, né? Porque os dois, o tratamento é muito parecido. Então, a sororoca é aquela salivação que fica no fundo das vias aéreas, e a cialorreia é a babação, né? A incontinência salivar, que a gente pega muito no paciente sequelado de AVC, pega muito no paciente parkinsoniano, onde você já tem as alterações, no Alzheimer mais avançado, né? Onde você já tem uma alteração de deglutição, e aí o paciente faz aquele lago de saliva e começa a escoar pelo canto da boca, tá? O que também traz uma sensação muito de voz molhada, se esse paciente ainda falar, e a sensação também para a família de que tem sempre catarro, porque é aquela, né, o barulho da hipersecreção, tá bom? Então, a cialorreia é a esterilização anormal de saliva pelos lábios, afeta a fala, a mastigação, aumenta o risco de engasgo, né? Você pode começar a fazer broncoaspiração pela própria saliva, e aí fazer também, você com esse excesso de saliva na boca, você pode começar a fazer infecções periorais, tá? Então, gengivite, você pode começar a fazer tártaro, e aí com isso fazer abscessos dentários, você pode fazer cárie, também disso fazer outra infecção de via oral, então é importante também manter a boca mais seca e higienizada. Às vezes as pessoas acham que o paciente com Alzheimer já acamado, em uso de sonda, ou o paciente parkinsoniano já acamado, em uso de sonda, ele não precisa ter higiene oral, né? A gente precisa ensinar a família que assim como a gente escova o dente, esses pacientes também precisam ter higiene oral. Às vezes não tem dente, mas não tem problema. A gente mantém a higienização oral com uma gaze umedecida, de preferência num enxaguante bucal sem álcool, tá? E aí você umedece e higieniza principalmente a língua, porque a língua fica com muita saburra e aquela saburra é muito foco de infecção, tanto para cavidade oral, como para pneumonia, endocardite, tá? É frequente, então, em pacientes com doenças neurológicas, macroglossia e neoplasia de cabeça e pescoço. E aí, o que a gente pode usar? Bom, atropina, colírio, e a iosina ou escopolamina, assim como a gente falou lá na sororoca, tá? Mas esse seu paciente, a grande maioria está lá no ambulatório, tá? Então, você pode, dependendo do seu paciente, usar amitriptilina em doses pequenas, geralmente 10 miligramas. Existe o amitril, de 10 miligramas no mercado. No posto de saúde, vocês só vão encontrar a amitriptilina de 25, então teria que ser uma metade da dose. Lembrar que a amitriptilina está contraindicada para pacientes com glaucoma de ângulo fechado, tá? Paciente com glaucoma de ângulo aberto não é contraindicação. Pacientes com miastenia graves, pacientes com hiperplasia de próstata, porque pode fazer retenção urinária, pacientes com obstipação crônica, porque você pode fazer fecaloma, né? Pacientes com alguns tipos de arritmia cardíaca, também evitar de fazer o uso de tricíclico, tá bom? Então, ele fica como uma alternativa,
Talvez para os pacientes mais jovens, para os nossos idosos, a atropina e a escopolamina ainda são a primeira escolha, tá bom? Tem menos efeito colateral. Lembrar que quando você começa a usar principalmente a escopolamina, você também pode ter o efeito de obstipação intestinal, retenção urinária, tá? Então, sempre ficar atento. Você começou a usar a escopolamina para secar a cavidade oral do seu paciente, mas esse paciente começou a ficar muito obstipado ou com retenção urinária, pensar que pode ser efeito da medicação que você colocou, tá bom? Outras duas alternativas são mais caras, mas são possíveis, tá? Para pacientes, às vezes, que não se adaptam à atropina, à escopolamina, não pode usar a amitriptilina, o Buscopan transdérmico, tá? É a iosina transdérmica, o nome comercial é Scopoderm, tá? Ele é importado, são uns petzinhos, igual de Excelon, tá? E aí você vai colocar esse adesivinho na região aqui atrás da orelha, tá bom? Nessa região aqui, e ele vai bloquear, vai diminuir a produção de saliva pelas glândulas salivares. Então, você vai colocar bem aqui, retroauricular mesmo, e vai trocar a cada 3 dias, tá? Só importado, geralmente você só consegue comprar através da internet, tá bom? Pelos sites de importação, e é bem salgado o valor, então mandar manipular, dá para mandar manipular? Dá, mas também é muito caro, tá? Mais barato é a propantelina gel, que você pode mandar manipular, tá? Ou pode comprar pronta também em alguns sites de importação. Geralmente a propantelina a gente manda manipular, tá? E aí você manda manipular 10 miligramas por sachê, tá bom? Cada sachê tem 1 grama, então você vai pegar um sachêzinho, metade desse gelzinho do sachê atrás de uma orelha, a outra metade atrás da outra orelha, tá bom? Só que esse aqui você tem que passar de 8 em 8 horas. Tá? Então, o escopoderme você troca a cada 72 horas, esse aqui são 3 vezes ao dia, tá bom? Atrás da orelha aqui, tá bom? Lembrar que essas medicações estão contraindicadas, então, para glaucoma, miastenia, e as reações adversas, como a gente já falou, constipação, retenção urinária, aumento de temperatura corporal e arritmias cardíacas. Uma outra excelente alternativa é a utilização de toxina botulínica, tá? Hoje em dia, a aplicação de toxina botulínica, a gente já tem acesso no SUS e a gente já tem acesso na rede privada de saúde. Então, os convênios, eles cobrem a aplicação de toxina botulínica porque não é estético, tá? E é uma excelente alternativa para aqueles pacientes que, por algum motivo, ou não responderam bem às outras alternativas de cima, ou têm contraindicações para as alternativas de cima, a toxina botulínica é espetacular, tá? E você só precisa aplicar a cada 3, 4 meses, tá bom? Tem uma durabilidade bem boa, tá? Eles aplicam a toxina botulínica realmente nessa região aqui submandibular. Tá? Xerostomia, então, é o que a gente falou, né? A gente falou primeiro da cialorreia, agora a gente vai falar do inverso, que é a boca seca, tá? Xerostomia, que é a sensação da boca seca, tá? Tá relacionada à hipossalivação. E a gente tem inúmeras causas para boca seca, né? Desde o paciente que fez uma radioterapia de cabeça e pescoço, drogas, né? A gente tem algumas medicações, então, por exemplo, lembrar que relaxante muscular, como uma ciclobenzaprina, que às vezes a gente usa para uma dor, uma síndrome miofacial, pode te dar como efeito colateral uma xerostomia, uma diabetes descompensada, sarcoidose, Sjögren, amiloidose, os tricíclicos, os antiparkinsonianos, antipsicóticos, clonidina, beta-bloqueador, tá? Ah, é o meu paciente que usa opioide, aí você bota o opioide para controlar a tosse, ele reclama para você de boca seca, né? E aí você fala para ele, o seu João escolhe, ou o senhor tosse ou o senhor fica com a boca seca, os dois não dá. Eu sempre falo para os meus pacientes, tá, vamos organizar, porque assim, o senhor chega com uma queixa, eu controlo essa queixa, o senhor na próxima vem com outra. Claro, porque na verdade você vai usando algumas coisas e os nossos pacientes são uma polifarmácia, né? Então, às vezes você controla a tosse e o cara chega na outra reclamando para você de boca seca, e às vezes não é pouca boca seca, é muito mesmo, o paciente realmente está bem desconfortável, tá?
Então, lembrar que assim como a cialorreia, a xerostomia também pode levar a complicações na cavidade oral, cáries, dificuldade para mastigar, para falar, porque a gente para mastigar, falar precisa ter, a digestão já começa na boca, né? O bolo alimentar já começa na boca, a gente precisa da saliva para fazer o bolo alimentar. Você imagina você mastigar e não ter saliva, né? Então, pode dar glossite, queilite, mucosite, gengivite, pode dar 1 milhão de coisas a xerostomia. E são manifestações bem cômodas na cavidade oral, tá? E aí, como é que a gente vai fazer para o tratamento? Tratamento de xerostomia, a xerostomia é uma coisa que a gente vê muito em idoso, independente de medicação, porque o idoso, conforme é uma alteração do envelhecimento normal, né? Vai produzindo, vai diminuindo a produção de hidratação da pele, hidratação ocular, e você começa a ter as mucosas mais ressecadas mesmo. Então, tem muito idoso que às vezes nem tem a queixa de boca seca, mas você vai olhar a cavidade oral, porque vocês lembram que toda vez que a gente for olhar um idoso, no exame do idoso faz parte examinar a cavidade oral, né, para ver se a prótese não está causando lesão de mucosa oral, tá bom? Ou o paciente tem uma lesão crônica embaixo da prótese e não está falando para ninguém porque ele acha que é da dentadura e no final pode ser um câncer de boca, tá bom? Ou até porque ele tem uma xerostomia e para ele não incomoda, mas aquilo vai lesionando, tá? Próteses mal adaptadas, que vão mordendo as laterais da boca. Então, é sempre importante vocês lembrarem, a gente escuta, tá? Mas esquece de falar, abre a boca para mim um pouquinho, tá? Dá para tirar a dentadura para dar uma olhadinha como é que tá o sal da boca? A grande maioria das lesões de cabeça e pescoço, de cavidade oral, são os geriatras que pegam, tá? São os geriatras e os dentistas, por incrível que pareça, porque os outros profissionais de saúde esquecem que a boca faz parte do exame clínico, tá? Então, xerostomia é uma coisa que às vezes a gente vai pegar muito no idoso. Então, é importante a gente falar sobre a higiene bucal, tá? Sempre pedindo para eles usarem produtos que tenham menos cáustico e menos e não tenham álcool. Então, enxaguantes bucais sem álcool, hoje em dia já existem vários, inclusive no setor de criança, tá? Os enxaguantes orais de criança não tem álcool, tá? As pastas de dente de criança também tem menos cáustico, porque aquelas podem ser deglutidas. Então, você pode falar para ele lá no setor de criança, ou comprar produtos que são mais adequados, como, por exemplo, tem esse no mercado, que é o Sherolaser. Sherolaser, ele tem um kit total, assim, ele tem o creme dental, enxaguatório bucal. Esse daqui são para aquelas xerostomias bem importantes mesmo, tá? Geralmente a gente usa para pacientes com câncer de cabeça e pescoço, tá? Mas para as xerostomias mais leves, você pode pedir para ele lá no setor de criança. Usar hidratantes orais, né? Então, substâncias que acabam fazendo uma superfície protetora na boca, né? Por exemplo, uma saliva artificial, você pode prescrever saliva artificial, tem várias no mercado, tá? Eu gosto muito dessas duas aqui, que é a OnCare Spray e a Kim Hidrate Spray. Elas formam, elas têm, além de ser como se fosse uma saliva, elas formam um filme protetor na boca, é como se fosse realmente um hidratante de mucosa oral, tá? Então, impede que você faça aquelas fissuras, aquelas glossites, tá? E faça muita mucosite por ressecamento de cavidade oral. É importante também, além da higiene, falar sempre que é muito importante limpar a língua, tá? Evitar substâncias irritativas, tá? Então, alimentos muito picantes, açucarados, condimentados, o fumo, o álcool, porque tudo isso é muito irritante e pode piorar a xerostomia, tá? Usar também balas e gomas de mascar sem açúcar, tá? Geralmente, quando a gente fala bala e goma de mascar, as mentoladas são as melhores, tá? Mentolada ou de limão, coisas um pouco mais cítricas, porque tudo que for mais cítrico estimula a glândula salivar. Então, picolé de limão, alguns pacientes a gente fala para fazer limonada e colocar para congelar na forminha de gelo, tá? Aquelas forminhas que são em formato de bolinha, assim. E aí, quando ele sentir que a boca está muito seca, ele chupar uma pedrinha daquela, porque aquele limão estimula as glândulas salivares aqui, e aí o paciente fica com um pouco mais de saliva na boca.
e na bolsa carregar sempre uma goma de mascar, um pouquinho mais cítrica, que isso também ajuda a você ter um pouco mais de salivação na boca, tá bom? E aí, na parte medicamentosa, a gente tem, assim como para secar a secreção da cavidade oral, para diminuir a saliva, a gente também tem as medicações que podem aumentar a salivação, né? Que é a pilocarpina e a cevimelina, tá? Geralmente a gente usa a pilocarpina, tá bom? Pilocarpina colírio, igual a atropina, colírio de pingar no olho, tá? Tem de 1, 2, 4%, tá bom? Geralmente a gente usa de 2%, 1, 2 gotas também na cavidade oral, de 3 a 6 vezes por dia. Sempre observem bem, tá bom? Se a boca não está ficando, se aí o paciente não vai fazer o inverso, né? Vai começar a broncoaspirar o excesso de salivação. Então, lembre-se que vocês sempre vão ter que colocar na balança. Iniciem-se sempre pela menor dose possível, tá bom? Não tenham vergonha de começar com 1 gota à noite, tá? Veja o que acontece. Qual é o horário que o senhor sente a boca mais seca? É de tarde, então 1 gota à tarde. Nada, sempre começa com a menor dose. Porque os nossos pacientes, eles têm perfis diferentes, tá? Da população geral. Quando eu falo aqui que eu vou pingar 2 gotas de 6 vezes ao dia, esse é talvez um cara de cuidados paliativos, um paciente jovem, tá? Porque a gente tem que lembrar que a pilocarpina, assim como a atropina, pode levar à arritmia cardíaca, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando for de comprimido, a pilocarpina comprimido se chama Salagen tablete, tá bom? Também é importado. Vocês podem mandar manipular, se vocês quiserem, um comprimido meia hora antes das refeições, porque aí ele vai ter mais salivação e vai ajudar na hora da alimentação, que é aquele paciente que fala para você que acaba tendo pouca saliva para alimentação. Às vezes, você falar para ele que na alimentação ele tomar um pouco de limonada junto com a dieta, né? O senhor faz a comida um pouquinho mais molhadinha, faz a comida tão seca, bota um pouquinho mais de caldinho de feijão para sua comida ficar mais molhadinha e bota junto para o senhor tomar uma limonada, né? Vai tomando um pouquinho da limonada, que a limonada também vai ajudando a salivar um pouquinho mais, tá bom? E o Evosac 30 miligramas, que é um comprimido também meia hora antes das refeições. Esse também é importado, tá bom? Esse daqui é mais difícil, tá? A gente geralmente usa mais a pilocarpina mesmo. As contraindicações, glaucoma, de ângulo fechado, e os pacientes asmáticos, tá? Cuidado, porque os pacientes com pneumopatas crônicos podem acabar descompensando com o uso da pilocarpina, ok? Aí vamos falar dos soluços, tá? Eu prometo que é o último, porque vocês já devem estar cansados. E aí vamos falar dos soluços. Espera aí. Opa, então vamos lá. Soluço. Soluço é uma coisa engraçada, porque quando a gente fala de soluço, a primeira coisa que as pessoas pensam é no refluxo, né? Mas existem inúmeras causas de soluço, tá? Coloquei aqui as principais para vocês terem uma ideia, mas vocês podem ter desde alterações de sistema nervoso central, insuficiência renal, anestesia, tá? Pós-intubação. Então, o paciente foi fazer uma endoscopia e sai com soluço, e o soluço não controla. É muito comum, tá? O paciente que vai fazer endoscopia e sai com um soluço e vai parar no pronto-socorro porque não controla o soluço de jeito nenhum, tá bom? Estresse, ansiedade, pode também dar soluço. Causas infecciosas como meningite, abscesso cerebral, neurosífilis, tá? Várias causas aí podem dar soluço, tá bom? Uma delas é o refluxo, que talvez seja mais comum. Você tem aquele soluço agudo, que tem menos de 48 horas, eles geralmente são autolimitados, benignos, que é aquele que a gente tem quando dá muita risada, né? E tem os soluços persistentes. Vocês já pegaram pacientes com soluços com mais de 48 horas? Eu já peguei. É desesperador, porque o paciente ele não para de soluçar. Aí a pessoa acha que não incomoda, a gente quando soluça um pouco já fica com dor abdominal. Imagina você soluçar por dias e dias, usando toda a sua musculatura abdominal e intercostal,
o desconforto que é, tá? E a gente tem inúmeras coisas que a gente pode usar para soluço. Primeiro são os procinéticos, tá? Então, metoclopramida, domperidona, bromoprida, associado ou não a um bloqueador de bomba de prótons, tá? Isso se você pensar que esse seu soluço seja de refluxo, a primeira causa, sempre que você possa pensar, a mais simples é refluxo, tá? Principalmente nos idosos. Pensem também que pode ser alguma medicação que possa estar causando soluço. Lembrem-se da uremia, tá? Porque os nossos pacientes podem acabar piorando uma função renal e começar o quadro com soluço, tá? O tratamento mais comum que a gente sempre vê é o uso do Amplictil, né? Que é a clorpromazina, que geralmente a gente acaba usando gotinha, ou lá no pronto-socorro. Você pode usar o Amplictil de 25 a 50 miligramas, até de 8 em 8 horas, tá? Lembrar no idoso sempre começar com dose bem baixinha, então comece com gotinhas, ok? Lembrar que tem o risco da sedação e da hipotensão postural, tá? Então, em idoso, começar realmente com gotas, tá bom? A clorpromazina gotas, ela é de 4%, tá? Então, você coloca lá Amplictil, 4%, você pode começar de 3 a 5 gotas, tá bom? A cada 8 horas e ir tateando a dose desse paciente, tá? Outra boa opção para soluço é o nosso famoso Aldol, o haloperidol, em dose pequena, tá? Existe o Aldol de 1 miligrama no mercado, você pode usar meio comprimido de 8 em 8 horas, até 1 miligrama de 8 em 8 horas também é uma boa opção de controle de soluço, com a vantagem de que o haloperidol, ele não tem o mesmo efeito sedativo da clorpromazina, tá? Tanto é que pacientes em delírio, quando você tem um delírio, se você tiver um paciente que você só quer controlar o delírio, mas não quer causar sonolência, a opção é o haloperidol, tá? Agora, se você quiser causar uma sonolência nesse paciente, porque o delírio dele é noturno, por exemplo, e você quer fazer com que ele durma, opte pela clorpromazina, tá? Essa é a diferença entre os dois. Você vai falar, uai, qual é a diferença de um para o outro? Um ceda e o outro não ceda, tá? Baclofeno, excelente medicação para soluço, tá? Doses pequenas, o comprimido de baclofeno é de 10 miligramas, você pode usar 5 a 20 miligramas até de 8 em 8 horas, tá? Se você for usar um uso crônico de baclofeno, evitar a retirada brusca, devido ao risco de abstinência, tá? E lembrar que em idoso, principalmente em octogenário, nonagenário, começar com uma dose bem pequena mesmo, e observar, porque ele pode dar delírio, tontura, ataxia, insônia e sedação. Então, assim, não é a primeira opção para idoso, tá bom? As primeiras opções para idoso é o procinético, tá bom? Lembrando que a metoclopramida pode dar liberação extrapiramidal, tá bom? Então, procinético, eu vou escolher, olha, o que menos pode dar algum efeito adverso indesejável em idoso é a domperidona, tá? A bromoprida pode dar arritmia cardíaca, a metoclopramida pode dar liberação extrapiramidal, tá bom? Associar ou não a bomba de prótons, só se você achar que realmente tem alguma síndrome dispéptica mais acentuada, que só com procinético não seja suficiente, porque o uso do bomba de prótons a longo prazo acaba trazendo distúrbios gastrointestinais, diminui a absorção de vários medicamentos, e hoje em dia já existem alguns estudos aí falando talvez do efeito sobre a memória, ok? Se você optar por usar um neuroléptico, opte primeiro pelo haloperidol, que tem um efeito menos sedativo, tá bom? Existe o haloperidol de gotas também, 1 miligrama por ml, tá? Então, também você pode começar com gotinha. O baclofeno fica lá como uma última opção, tá bom? Pacientes mais jovens, você pode ir para o baclofeno, mas o baclofeno para idoso talvez fique aí para a última opção. Você pode usar também gabapentina, tá bom? E outros anticonvulsivantes. Os anticonvulsivantes, eles funcionam muito bem para soluço. Então, o fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, ácido valproico, eles funcionam muito bem para soluço crônico, tá?
E às vezes você tem um paciente aí que tem um soluço crônico e tem um distúrbio de comportamento, você usar uma carbamazepina, um ácido valproico, às vezes é uma boa metodologia. Sempre lembra que todo medicamento que você vai usar, ele tem um efeito colateral, né? Tente escolher o medicamento sempre de acordo com o efeito colateral que é vantajoso para você, né? Então, eu quero controlar o soluço, mas eu também quero que esse paciente durma um pouco mais. Então, uso uma clorpromazina. Eu tenho um paciente que tem soluço, mas ele é um paciente que tem uma alteração de comportamento, muito ansioso, talvez valha a pena uma gabapentina, um ácido valproico, tá? Sempre tente levar o medicamento pensando os efeitos que esse medicamento podem agregar além do tratamento do soluço, tá? Benzodiazepínico é o midazolam, tá bom? É raro você controlar soluço com clonazepam, o alprazolam, é midazolam mesmo, mas aí é mais em ambiente hospitalar, tá bom? Nifedipina a gente acaba não usando para idoso, tá bom? Risco de hipotensão, risco de fazer acidente vascular isquêmico, então não é uma boa opção para idoso, tá? Tá aqui porque vocês às vezes vão dar plantão e podem atender pacientes jovens e já usaram todos os outros recursos. É bom que vocês saibam aí que vocês podem usar nifedipina também. E existem os tratamentos intervencionistas, que é para os casos mais refratários, que é o bloqueio anestésico do nervo frênico, guiado por ultrassom, tá? Geralmente, as outras opções vão muito bem e vocês podem usar isoladamente ou associadamente. Então, eu posso usar, por exemplo, um procinético com um anticonvulsivante, tá? Eu já tive paciente com soluço crônico de difícil controle mesmo, era um caso psiquiátrico, a gente usava domperidona, clorpromazina e carbamazepina, tudo junto, tá? E mesmo assim ele conseguia dar uns solucinhos durante o dia, tá bom? Mas foi o que melhor controlou, tá? E aí, eu acho que por hoje tá bom. Eu acredito que vocês já devem estar cansados, né? Porque é muita informação, tá bom? E aí a gente deixa para a próxima vez eu falar sobre prurido, sudorese, fadiga, náuseas e vômitos. Náuseas e vômitos é um pouquinho cansativo, tá bom? E caquexia, tá? Eu acho que a gente dividindo assim não fica tão cansativo, senão é demais, é muita informação, e aí para vocês também eu acho que depois não começa a render,